Boa noite, Diniz, Daniel, Rádio Roquete Pinto. É muito interessante que o Fluminense ele vinha de 5 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas, mas o que a gente pôde ver hoje aqui no estádio não foi um clima assim de hostilidade, de torcida cobrando, mas a torcida até se comportou apoiando o time, uma hora ou outra reclamando de uma coisa, mas geralmente é algo que a gente vê nos outros times, né, numa sequência assim negativa, muita pressão, cobrança em CT, em aeroporto, mas a torcida do Fluminense ela acabou não tendo essa reação. Você acredita que a torcida tem entendido o momento mais como uma oscilação e ainda tem essa confiança no trabalho que vem sendo realizado? Primeiramente, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu tenho convicção que sim. Acho que a torcida do Fluminense entende o que está sendo feito. O futebol ele é muito louco, igual fui questionado aqui de céu e inferno, que eu falei que não tinha nem céu nem inferno. Foram 15 dias. A gente perdeu a primeira parte, a gente empatou, foi o Cuiabá, aí veio o 0x0 do Flamengo, perdemos depois do primeiro jogo, depois do Flamengo, Botafogo. Aí do Botafogo até a derrota do Flamengo deu menos de 15 dias. E aí começa um monte de, às vezes, de questionamento, mas a torcida do Fluminense, eu acho que tem uma relação com esse time, uma relação muito especial, e ela joga junto com o time e tem sido fundamental desde o dia que eu cheguei aqui. Hoje eu quero agradecer muito a torcida, muito mesmo, muito, porque não é um movimento natural, como eu agradeço sempre. Eu agradeço desde a minha primeira passagem aqui. E quando eles vão, também a gente tem que saber entender, mas é uma torcida que está jogando junto com o time do Fluminense. E faz muita diferença ter a torcida do lado. E hoje eles jogaram muito bem. Eles foram fundamentais para que a gente conseguisse uma vitória importante, uma vitória difícil contra um adversário que está com muita confiança, que aqui era quase que um franco atirador. Os últimos resultados deles são muito positivos, tiveram 2 resultados de empate fora, se não me engano, Cruzeiro e Palmeiras, e ganharam do Santos e Atlético Paranaense. Então a gente sabia que era um adversário bem treinado, um time muito organizado, com tudo em dia, com toda estrutura, um time muito jovem. E o Red Bull hoje é uma das forças do futebol brasileiro, vocês sabem disso. É um time que consegue tirar jogadores de time grande, jovens, e levar para lá. Que tem potencial de vingarem na Europa, para eles levarem para as outras equipes do grupo. Então a gente sabia que era um jogo difícil, importante, e a equipe se comportou bem e era muito importante a gente vencer hoje. Boa noite, Fernando. O Bragantino marcou vocês muito em cima, então deu para ver alguns momentos, algumas bolas longas. Eu queria que você explicasse como é que foi o trabalho para você fazer isso. E também mais um ponto, você talvez hoje no Brasil tenha um dos times mais peculiares de maneira de jogar, de formato de fazer o jogo. Isso em alguns pontos faz com que você seja mais criticado quando você perde, por você ser talvez um dos únicos que joga desse jeito? Rapaz, eu não sei, provavelmente sim. Mas eu, sinceramente, não acompanho. É muito criticado quem perde, né? E quando perde tem uma coisa diferente, as pessoas criticam, mas não tem muito fundamento as críticas. Com o maior respeito que eu tenho ao pessoal que cobre, voltando no jogo do Flamengo, vocês vão ver até o final do ano quem vai ter 70% de posse com o Flamengo. O jogo de futebol é um jogo de estudo, não é um jogo assim que aí tem assim aquela coisa fácil, que é uma coisa que você escuta toda hora. Alguém falou isso, todo mundo repete. Uma coisa que tem um pouco de verdade, em determinado momento tem muita coisa, é muito pouco para explicar. Então alguém fala assim, uma posse de bola estéreo. A primeira coisa, quando você vai jogar contra o Flamengo, você tem que tentar anular o que os caras têm de melhor. O Flamengo, se tiver a posse com aquela imensa qualidade que eles têm, eles te empurram para lá, como foi no primeiro jogo, e você fica se defendendo. Então uma posse contra o Flamengo, ela nunca é estéreo. É sempre uma maneira de você deixar esse adversário com menos possibilidades de te causar dano. Mas isso quase ninguém fala. Fala assim, uma posse que serve muito. O primeiro objetivo do time, eu sempre falo assim, é procurar não tomar o gol. Porque a gente tem capacidade para criar. A gente quase todos os jogos desde que eu tô aqui fez gol, embora a gente tenha ficado 5 partidas sem fazer, mas a gente vai criar alguma coisa. Com isso, a gente teve 10 escanteios e o Flamengo 4. E a gente sabia que podia sair gol ali. E nós tivemos 10 escanteios, tivemos 2 chances com o Cano de dentro da área grande, de raspada de escanteio, como o Flamengo teve uma do Arrascaeta. Só você ver numa probabilidade quantas vezes o Arrascaeta fez um gol ali de bola que voltou para a área, como foi o gol deles, e quantas vezes o Cano já fez o gol de bola raspada.
Então, num jogo de uma certa com a lógica, se o futebol fosse uma coisa só lógica, quem teria feito o gol seria o Fluminense, mas o futebol não é lógico. Mas a gente tem que se concentrar, o treinador e a equipe, de ter alguma lógica, de você fazer coisas que te aproximem de vencer. Então a gente teve um jogo contra o Flamengo, a gente estava mais perto de vencer do que perder. O primeiro jogo a gente esteve muito perto de perder, embora tenha sido 0-0. Esse jogo da quarta-feira, da última... Foi quinta? Foi quinta-feira, a gente teve... O Flamengo teve depois no final, que a gente foi mudando, o time foi perdendo organização. Com 32 minutos, o Ganso deu uma bola para trás ali, ele gerou 3 finalizações, já foi mexendo no time para tentar fazer o gol de empate, e ali o Flamengo começou a ter um pouco mais de contra-ataque e se aproveitar disso. Mas a gente fica causando um caos e a gente precisa ter equilíbrio. E eu acho que a torcida do Fluminense, por incrível que pareça, que a torcida que teria que ser sempre assim, o mais apaixonada, mais emocional, consegue ter um entendimento melhor do que muita gente que cobre futebol. Por incrível que pareça. Isso acontece comigo aqui no Fluminense desde 2019. A torcida consegue entender uma coisa do meu trabalho que as pessoas, às vezes, que estão cobrindo, que são especialistas, que deveriam enxergar, não conseguem enxergar. Então eu sou muito grato à torcida do Fluminense. Quando ela tiver que cobrar, a gente tem que saber aceitar, porque é uma torcida, o que eles já apoiaram a gente, uma hora ou outra teve vaia, hoje no jogo um pouco, já teve também no ano passado em determinados momentos, mas o que eles entregam pro time, eu sou muito feliz poder participar disso. Acho que é uma torcida que consegue empurrar o time, vem muita gente sempre ao Maracanã, e eu peço que eles venham, que eles acreditem. Eu sei que eles têm esse sonho imenso da Libertadores, e a gente também tem. E a gente vai fazer de tudo para poder blindá-los com momentos bastante felizes. E aí a gente só não pode prometer, mas assim, nosso trabalho é para poder fazer o torcedor do Fluminense cada vez mais feliz.